Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa matéria de estatística. E na última aula, a gente deu uma recapitulada em tudo que a gente tinha aprendido em sala de aula, tá? Então, vocês notem que até aqui, eu sempre tratei as variáveis de forma independente, né? Então, a gente viu como que a gente consegue calcular as variáveis de posição e as variáveis de dispersão, como desvio padrão, média aritmética e por aí vai. Só que apenas considerando uma única variável. A gente viu como é que plota gráficos para que a gente consiga dar uma identidade visual para essa variável. E a partir de agora, a gente vai entrar num tema que é a questão da análise bidimensional. Basicamente, qual é a ideia da análise bidimensional? É você analisar duas variáveis, mas principalmente analisar a relação dessas variáveis. Ok? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela daquele experimento que foi feito com os alunos, né, com 45 alunos. É a nossa tabela da apostila, a tabela 1.5, tá? É a tabela que a gente vem usando até então em vários exemplos. E eu quero analisar duas variáveis e ver se existe uma relação dessas duas variáveis, tá? Então, quais variáveis que eu vou escolher? Bom, eu vou pegar duas variáveis, né? Eu vou chamar a variável de x e de y, tá? A variável x é a variável do sexo dos alunos, tá? E essa variável sexo dos alunos, eu vou posicionar na minha tabela, eu vou criar aqui uma tabela de dupla entrada, tá? Eu vou posicionar na minha tabela na posição horizontal, né? Por isso que essa aqui é a minha variável x. Okay? Então, sexo, a gente viu lá pela nossa tabela 1.5 que tem duas respostas possíveis, né? O feminino e o masculino. Ok? Bom, além dessa variável x, eu vou tentar criar uma relação do sexo da pessoa com uma segunda variável y, que é o nível de atividade física, tá? Então, eu vou colocar aqui atividade física dos alunos. Ok? Bom, então, o nível de atividade física dos alunos, lá da nossa pesquisa, tem três tipos de níveis, né? Tem a pessoa que é ativa, tem a pessoa que é média e tem a pessoa que é sedentário. Lá na tabela está identificado pelas letras iniciais, né? AMS. Okay? Então, essa segunda variável minha, variável y, eu vou estar posicionando, né, no sentido vertical ou em colunas, tá? Então, a minha ideia é, dentro dessa tabela, meio que criar uma matriz, né, com entradas na linha e na coluna, tanto para ver quantas pessoas que são mulheres e têm uma atividade física ativa, quanto saber também a mesma coisa dos homens e por aí vai, dos outros níveis de atividade física. Bom, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou inserir dentro da minha tabela os valores que eu consigo observar da minha pesquisa. Então, analisando lá a tabela 1.5 da apostila, a gente consegue observar que as mulheres possuem um nível de atividade física da seguinte forma: não tem nenhuma mulher que é ativa, tem 5 mulheres que têm um nível de atividade física médio e tem 12 mulheres que têm um nível de atividade física sedentária, né? Se eu somar aqui, eu vou ter 17 mulheres que participaram da minha pesquisa, ok? Mesma coisa com os homens, eu vou ter 4 homens que responderam que têm uma atividade física ativa, eu vou ter 6 homens que responderam que têm atividade média e 18 sedentários, somando um total de 28 alunos, ok? Então, aqui, da mesma forma que eu consigo somar quantas mulheres participaram da minha pesquisa, eu também consigo somar quantas pessoas que eu tenho
do nível de atividade ativa, independente do sexo. Então, aqui são 4 pessoas. Posso somar e saber quantas pessoas responderam que têm um nível de atividade médio, independente se é homem ou mulher, que são 11 pessoas. E também consigo saber quantas pessoas são sedentárias, independente do sexo. Okay? Então, eu sempre somo a linha para obter o total dessa coluna. Se você somar a quantidade de pessoas que responderam às suas atividades físicas, ou se eu somar a quantidade de pessoas que participaram da minha pesquisa entre homens e mulheres, independente de onde você somar, você vai obter o valor total de pessoas que responderam à pesquisa, 45 alunos. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Eu organizei dentro de uma tabela, né, 2 variáveis de forma que eu consiga buscar uma relação entre essas 2 variáveis, ok? Então, para que eu consiga tentar encontrar essa relação das 2 variáveis, o que eu vou fazer agora é, da mesma forma que eu inseri aqui a quantidade de pessoas, eu poderia inserir nessa tabela a frequência de cada uma dessas pessoas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou construir tabelas de frequência, ok? Então, existem basicamente 3 tipos de tabelas de frequência. Existe a tabela de frequência em relação ao total geral, em relação ao total de cada coluna e em relação ao total de cada linha. Vamos dar uma olhada em cada um desses 3 tipos para o nosso exemplo. Então, com relação ao total geral, o que eu quero responder? Bom, eu tenho aqui as mesmas variáveis, né, que são o sexo feminino e masculino, né, e o nível de atividade física, o ativo, médio, sedentário, tá? Vou colocar só as letras iniciais, porque eu estou seguindo a mesma ordem dessa tabela aqui anterior, tá? Então, como é que eu possuo essa nova tabela de frequência em relação ao total geral? Bom, é muito simples. Basta que a gente pegue o valor que a gente observou em cada uma das entradas da nossa tabela e divida com relação ao total geral, que é 45 alunos. Então, realizando essa divisão, a gente vai encontrar 0% das mulheres que têm atividade física ativa, 8,9% dos homens que têm ativa. Se eu somar na linha, eu continuo com 8,9%, né? Eu estou fazendo sempre pegando a entrada da tabela e dividindo pelo total. Então, se eu pego 5 dividido por 45, vai dar 0,11, que eu multiplico por 100%, e encontro 11,1%, tá? Então, isso aqui é calculadora, tá? Façam as contas aí. Bom, uma observação aqui é o seguinte, note aqui na última linha, tá, que eu somei 26,6 com mais 40 e na resposta eu coloquei 66,7. Eu coloquei isso porque esse 40% ele é aproximado, então dá 40 ponto alguns numerozinhos. E esses numerozinhos, quando soma com o 26,6 alguns numerozinhos, arredonda para 66,7, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aproximando os números, tá? Não precisa colocar com exatidão de 4 casas decimais. Não há necessidade aqui. Apenas uma casa decimal é o suficiente. Ok? Bom, então, agora no total, eu posso tanto somar a porcentagem, quanto posso fazer o mesmo padrão, né? Eu posso pegar esse número, 17, dividir por 45, para obter a porcentagem 37,8%, tá? Tanto faz. E aqui eu fecho a minha tabela, tá? Bom, o que é importante dessa tabela? O importante dessa tabela é que, ao olhar nela, eu posso identificar, por exemplo, que 8,9% dos meus alunos são do sexo masculino e possuem uma atividade física ativa. Então, eu posso vir aqui na minha tabela e já extrair uma informação das 2 variáveis em questão ao mesmo tempo, tá? Que no caso é os homens de atividade ativa, ok? Bom, da mesma forma que existe essa tabela com relação ao total geral, vai existir outras tabelas e essas outras tabelas vão estar relacionando
como é que vai funcionar com relação à linha ou com relação à coluna. Então, como é que vai ser a distribuição de frequência em relação ao total de cada coluna? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para cada uma das colunas e eu quero saber como é que funciona a distribuição de cada uma delas. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego a minha tabela lá de frequência, né? E vou olhar agora para cada coluna, né? Então, olhando para a primeira coluna, que são as mulheres, né? Ao invés de fazer a divisão de cada uma das entradas pelo total geral, que era 45, agora eu vou fazer a divisão de cada uma das entradas das mulheres dividindo por 17, porque eu estou querendo uma distribuição em relação ao total da coluna, né? Então, estou olhando aqui total da coluna, que é o 17, tá? Então, fazendo essas divisões, né? Então, você faz 0 dividido por 17, 0%. Deixa eu só colocar aqui as variáveis, são as mesmas, né? Ativo, médio, sedentário, mulher e homem. Então, pego esse 0 da minha entrada aqui, divido por 17. Pego o valor de 5, divido por 17 para o médio. E pego o valor de 12 e divido por 17. E aí eu vou encontrar os valores, façam as contas aí, que são essas aqui. Ok? E por fim, né, se eu dividir 17, que é o total da coluna, dividir por 17, eu vou ter 100% das observações. Então aqui aparece 100%. Ok? Bom, repito o mesmo processo para os homens, só que agora eu vou fazer 4 dividido por 28, 6 dividido por 28, 18 dividido por 28 e repito o mesmo processo na coluna do total, tá? Então, fazendo essas continhas aí, vai ficar isso daqui. E aqui você nota que a última coluna do total, ela não se manteve com relação à tabela anterior, porque você sempre está dividindo por 45, né, que era o total aqui dessa coluna. Então, a coluna se mantém com os mesmos valores, tá? Bom, o mesmo processo eu posso fazer aqui nessa segunda tabela, que é fazer perguntas específicas. Então, eu posso fazer a seguinte observação, que é o seguinte: 14,4%, né, aproximadamente, eu disse 14,4% porque aproximou, né, ou 14,3%, dos alunos são do sexo masculino e são ativos, né? Então, eu consigo observar e pontuar qual é a porcentagem dentro dos homens que são ativos, ok? Então, olhando essa estatística, a gente consegue agora discriminar a porcentagem por sexo, ou seja, eu consigo olhar apenas para a coluna dos homens e falar que 14,3% dos homens são ativos. É diferente da tabela anterior, porque o 8,9% era o 8,9% em relação a todos os alunos que responderam à nossa pesquisa. Agora não. Agora eu tenho 14,3% dos homens que responderam à minha pesquisa. Então, você está restringindo a sua população para apenas os homens, ok? A mesma coisa que eu fiz com a coluna, eu posso fazer agora com a linha. Ou seja, eu vou pegar essa tabela minha inicial, né? E agora, ao invés de pegar o total da coluna, eu vou pegar o total da linha. Então, eu vou calcular quanto de porcentagem que é o 0 em relação a 4, né? Considerando essa linha do total, e vou preencher minha tabela. Então, inserindo aqui os dados, você vai ter o seguinte: 0 dividido por 4, 0. Né? Então, aqui 0%. Deixa eu só colocar aqui minhas variáveis de novo. Então, eu tenho feminino, masculino, ativo, médio, sedentário. Então, 0%. Aqui, quando eu divido 4 com relação ao total da linha, eu tenho 100%. Né? Dividido 4 por 4, eu tenho 100%. E aí eu sigo o mesmo processo, tá bom? Então, façam as continhas aí para vocês verificarem
e confirmarem o que eu estou fazendo. Então, só para recapitular, né, como é que eu estou encontrando essas porcentagens? Eu vou pegar, por exemplo, 18 e vou dividir com relação ao total da linha. Então, 18 dividido por 30 vai dar 60%. Ou 0,6, né? E aí a gente coloca em porcentagem. Ok? Bom, e a mesma coisa que aconteceu na tabela anterior, né? Que a minha linha, que a minha coluna não alterou as porcentagens, a mesma coisa agora acontece com a linha, a última linha, que não altera as porcentagens. Então, eu tenho 37,8%, 62,2% do total de 100%, tá? Professor, por que não altera? Porque como é que a gente obteve essa última linha quando a gente estava calculando em relação ao total geral? Foi pegando 17 dividindo por 45 e 28 dividindo por 45. Só que agora eu estou fazendo a frequência com relação ao total da linha. O total da linha não mudou. É 45 mesmo. Então, quando eu faço a mesma divisão, a linha se mantém igual a essa tabela na outra tabela. Essa aqui. Entenderam o raciocínio? Ok? E aí, da mesma forma que eu havia olhado para a tabela anterior, agora eu consigo isolar a minha pesquisa não pelo sexo, e sim pelas atividades físicas. Então, eu posso afirmar o seguinte, que na linha da atividade física ativa, 100% dos entrevistados eram homens, né? Dos médios, 55,5% eram homens, e por aí vai. Ok? Então, de novo, eu estou isolando a minha porcentagem, agora não em relação ao sexo, e sim em relação à atividade física. Bom, então, uma vez entendido essa ideia das tabelas, o que a gente vai fazer agora é buscar relação para que a gente consiga responder algumas perguntas muito recorrentes à estatística, tá? É saber se essas variáveis têm relação ou não. Então, será que tem uma relação da atividade física ativa com relação ao sexo das pessoas? Será que os homens sempre são mais ativos com relação à atividade física do que as mulheres? Perguntas relacionadas a isso que a gente vai tentar responder. Sempre relacionar duas variáveis. Ok? Então, para considerar esse desenvolvimento de estudo de relação das duas variáveis, o que eu vou fazer agora é considerar um seguinte experimento. Tá? Esse experimento está na apostila. Eu vou imaginar que eu tenho 3 espécies de eucalipto. Tá? Eucalipto é uma família de árvores. E aí abrange várias espécies, e aqui eu vou querer saber especificamente sobre 3 espécies, tá? Então eu vou chamar aqui de espécie 1, espécie 2, espécie 3 de eucalipto, tá? Então eu já consigo definir quem que é a minha primeira variável, a variável x. A variável x é espécies de eucaliptos. Ok? A minha outra variável é o seguinte, eu estou tentando combater uma praga, tá? E essa praga é a ferrugem, muito encontrada em plantas. Então eu vou fazer um teste, né, com alguns das minhas espécies, e eu quero saber como é que é a resistência de cada uma espécie, de cada uma das espécies a essas pragas, no caso a ferrugem. Então, eu quero olhar para a espécie 1 e quero quantificar, depois de um tempo, quanto dessas árvores da espécie 1 conseguiu se tornar sadia ou ter resistência a essa doença. E aqui a gente pode variar muito esse experimento, porque eu poderia, por exemplo, fazer esse teste com alguma vacina, né? Poderia imaginar o seguinte: bom, eu vou tentar medicar essas plantas com algum pesticida diferente para saber se esse pesticida é eficaz ou não. Qual é a relação que ele vai ter, cada um desses pesticidas, com as espécies das minhas árvores. E por aí tem várias perguntas que a gente pode fazer para tentar responder estatisticamente, ok? Bom, então,
Na nossa tabela vai ser dado como é a distribuição de frequência com relação ao total da coluna, tá? Então, isso aqui é uma tabela que está na apostila, então eu só vou copiar ela aqui e está dizendo o seguinte, que 6 árvores da espécie 1, depois de um certo tempo, foram observadas que estavam doentes. 104 foram observadas que estavam sadias, de um total de 110 árvores, tá? Então, eu peguei 110 árvores da primeira espécie. Né? Só esqueci de escrever aqui, a variável y, que no meu caso é sobre a infecção. Né? Então, infecção da árvore. Então, pode estar sadia ou pode estar doente com ferrugem. Ok? Bom, então já que eu vou fazer a distribuição de frequência com relação ao total da coluna, eu pego esse 6 dividido por 110, eu consigo encontrar a porcentagem. 5,5%. Vou deixar aqui entre parênteses. Posso pegar o 104 e dividir por 110 para dar 94,5%. Né? E o 110 por 110 que dá 100%. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz ali na minha tabela de frequência quando eu estava considerando o exemplo dos alunos. Bom, na minha espécie 2, eu tenho 10 árvores que depois de um certo tempo foram observadas doentes. E eu tenho 90 árvores que foram observadas que estão sadias, de um total de 100. E aí eu consigo, de novo, colocar aqui a minha frequência com relação ao total da coluna. Na minha espécie 3, 80 árvores foram observadas como sendo doentes e 30 como sadias, de um total de 110, e aí eu consigo de novo ter a minha distribuição de frequência com relação ao total da coluna. Ok? Bom, na coluna do total foram observadas, pode somar aqui a quantidade de doentes, né? Foram observadas 96 árvores doentes e 224 árvores sadias, de um total de 320, né? E aí eu consigo calcular a porcentagem aqui também. Então aqui é 30% e aqui é 70%. Ok? Bom, uma coisa que a gente pode observar é o seguinte. Vamos pensar de uma forma um pouco contrária aqui. O que a gente está tentando identificar e estudar? A gente está tentando identificar se existe uma relação entre a espécie dessa árvore e a questão dela estar doente ou sadia, se ela é resistente a essa praga, não é isso? Vamos pensar de uma forma contrária, que seria o oposto. Se essas variáveis não tivessem relação, ou seja, se essas variáveis não tivessem relação, ou seja, se não dependesse da condição doente sadia, se essa condição não dependesse da espécie de eucalipto, então, pensa comigo, se sempre 30% das árvores, independente da espécie, está doente, e 70% das árvores, independente da espécie, estão sadias, se não houvesse uma relação entre as variáveis espécie de árvore e a questão da condição da infecção, então era de se esperar que a árvore, todas as árvores, né, por exemplo, da espécie 1, 30% da espécie 1 também estivesse doente. E é o que não está acontecendo. Né? Se você olhar ali para a espécie 1 da condição doente, você encontra um valor bem inferior a 30%. Né? Então, o que essa estatística está me dizendo? Ela está me dizendo, por exemplo, que a minha espécie 1 ela é mais resistente do que as outras espécies, que seria esperado 30% de árvores doentes. Então, você começa a notar aqui uma relação. Ora, será que essa minha primeira espécie ela já não é mais resistente a qualquer tipo de praga? Okay? O que a gente vai tentar fazer agora é buscar uma forma de quantificar essa relação, né? Buscar uma forma de tentar entender como é que essa relação das variáveis estão acontecendo, ok? Então, a gente vai fazer essa relação
através de uma coisa chamada desvio. Tá? Então, qual que seria a nossa primeira ideia? Qual que seria a nossa primeira ideia? A nossa primeira ideia é o seguinte, é olhar para as árvores que estão infectadas, por exemplo, né? E eu pensar o seguinte, bom, se essa espécie ela não tivesse relação com a doença, então 30% dessa espécie deveria estar doente, né? Não é o que está acontecendo, tá? É 5,5% da árvore da espécie 1 que está doente. Mas se essa espécie não tivesse relação com a doença, era de se esperar que 30% de 110 da espécie 1 estivesse doente. Concorda? Então, se 30% de 110 deveria estar doente, então, na verdade, o que eu estaria esperando dessa variável não foi 33 árvores que foram observadas, e sim 6. Então, eu vou colocar aqui 6, tá? O que eu estou criando aqui? Né? Eu criei aqui, dentro dessa primeira coluna, duas subcolunas. A primeira coluna é esse OIJ. O que é OIJ? É a observação da linha que foi feita no experimento, tá? Linha 1, coluna J. Aqui a gente usa a mesma ideia de matriz, tá? Então, aqui é a minha linha 1, aqui é a minha linha 2, aqui é a minha coluna 1, aqui é a minha coluna 2, aqui é a minha coluna 3, ok? E aí eu vou sempre marcar quem é o valor observado e o valor que seria esperado. Vamos continuar aqui preenchendo essa tabela. Então, o que foi observado dentro da espécie 1 que daria as plantas que estão sadias? Então, foi observado que 104 plantas ou árvores foram observadas como sadias da primeira espécie. Só que se a variável espécie não tivesse relação com a doença, então era esperado que 70% dessas plantas fossem sadias, se não houvesse essa relação. Então, 70% do total de 110 da espécie 1, eu tenho o meu valor de 77 árvores. Ok? E aí eu vou continuar o processo. Então, sempre eu vou criar uma subcoluna da observação e vou marcar o que seria esperado da observação e o que seria esperado. Ok? Então, a primeira coluna fica igual ao quadro anterior, tá? Então, no quadro anterior, você tinha o seguinte. Você tinha aqui 10 plantas da espécie 2 estão doentes, 90 estão sadias. Da espécie 3, 80% estão doentes, 30 estão sadias. Se não houvesse a relação, 30% tanto da espécie 2 como 30% tanto da espécie 3 estariam doentes. Então, vou calcular 30% de 100, 30% de 110. Então, 30% de 100 é 30, 30% de 110 é 33, né? Então, se 30% é as plantas que estão doentes, que seria esperado que estariam doentes, os outros 70% seria esperado que estariam sadias. Então, eu calculo 30%, 70%, calculo 70% de 110 e 70% de 100. Então, aqui vai dar 70 e aqui vai dar 77. Quero chamar aqui a atenção para esse dado com relação à tabela que está na apostila, tá? A apostila está com erro de digitação, tá? Então, eu peço para que vocês verifiquem lá e o dado correto é 70, ok? Bom, vamos tentar analisar do ponto de vista de desenvolver uma metodologia para que a gente consiga quantificar essa relação das variáveis espécie e condição da infecção, tá? Então, se está doente, se está sadio. A primeira coisa que a gente poderia pensar é tentar quantificar a diferença, né? Então, eu vou tentar fazer a subtração da observação com relação ao que é esperado. Isso é chamado de desvio dos valores observados e esperados, ok? Então, o que eu vou tentar criar aqui? Eu vou construir uma tabela de desvios, tá? Eu vou fazer essa subtração do observado menos o esperado em todas essas entradas da tabela. Então, fazendo essa conta, né,
a gente vai fazer o seguinte. Então, eu vou fazer 6 menos 33, 104 menos 77, 10 menos 30, 90 menos 70 e assim vai. Então, eu vou obter essa tabela aqui, ó. Menos 27, 27, menos 20, 20, 47, menos 47. Tá? Bom, aqui eu vou colocar a linha do total e a coluna do total. Ok? Bom, aqui tem um pequeno problema, porque se você fosse tentar quantificar qual que seria o desvio, né, dessas duas variáveis, se eu for tentar quantificar, na parte da soma, né, na parte de eu somar todos os desvios, tanto da coluna quanto da linha, dá um probleminha. Porque olha só, quando você soma menos 27 com menos 20 com mais 47, dá zero. 20 com 27 com 20 menos 47 dá zero. Quando eu somo menos 27 com 20 dá zero. Quando eu somo menos 20 com 20 dá zero. Quando eu somo 40 com menos 40 dá zero e o total disso tudo dá zero. Ou seja, se eu for tentar buscar um parâmetro para falar sobre a relação dessas duas variáveis e for somar todos esses desvios, dá zero. Sempre vai dar zero. É o mesmo problema que a gente tinha quando a gente estava deduzindo a equação da variância, né? Se vocês se recapitularem, a gente estava tentando buscar um parâmetro para poder falar sobre como é que funcionava a distribuição do conjunto de dados, né, com relação à média, se era muito disperso ou se era pouco disperso. Então, se a gente somasse a diferença do dado com relação à sua média e somasse todo mundo, isso sempre dava zero. Aqui é a mesma coisa. Então, qual que foi a metodologia que a gente usou lá na medida de dispersão, que foi a nossa definição de variância, que a gente também vai utilizar aqui? A ideia que a gente usou foi fazer essa diferença, só que elevar ao quadrado, para que essa diferença sempre seja positiva, ok? Então, essa conta recebe o nome de desvio relativo, tá? Então, desvio relativo. Então, o que é o desvio relativo? É dado por essa seguinte equação. Eu vou pegar o meu desvio, então eu vou pegar a observação da linha I, coluna J, menos o esperado da linha I, coluna J, vou elevar ao quadrado e vou dividir com relação ao que era esperado. Bom, então essa é a forma de calcular o desvio relativo. E aqui eu vou fazer alguns exemplos, só para que vocês tenham uma ideia do cálculo. Então, por exemplo, eu posso querer calcular quem é o desvio relativo em relação à espécie 1 das árvores que estão doentes, né? Então, estou querendo calcular, exemplo aqui, estou querendo calcular o meu R1, né? Porque aqui a linha é 1, a coluna é 1. Então, isso aqui vai ser o desvio ao quadrado, ou seja, menos 27 ao quadrado, dividido, né, pelo que era esperado. E o que era esperado da tabela anterior, 33. E aí faz as suas continhas e vai dar o valor 22,1. Né? Outro exemplo. Então, linha 1 da espécie 3. Então, eu faço o desvio, que é 47, né? Desculpe, menos 47 ao quadrado. E o que era esperado da tabela anterior também é o 33. E aí dá o meu resultado 66,9. Bom, olhar esse desvio relativo é o seguinte. Ele resolve o problema de você tentar quantificar, né, essa questão de o quanto você está desviando ao valor que era esperado. Só que, ao mesmo tempo, você tem um valor que é difícil de você dizer se é alto ou se é baixo. Você não tem uma referência. Será que esse valor é alto? Será que esse valor é baixo? Né? A única coisa que a gente consegue saber daqui é que o desvio relativo da terceira espécie que estão doentes é maior que o desvio relativo da primeira. É a única coisa que você consegue falar. Né? Então, a gente vai tentar agora, buscar uma forma de você olhar para as variáveis e dizer, não, a relação das duas variáveis é uma relação muito alta ou é uma relação muito baixa. Tá? Então, para isso foi criado o Q quadrado.
tá? Quem é o Qi quadrado? Ele é uma medida de afastamento. Então, da mesma forma que a gente estudou lá nas medidas de dispersão, aqui também vai aparecer algumas medidas de afastamento. Tá? A primeira é chamada Qi quadrado, tá? Então, Qi quadrado. Quem que é esse Qi quadrado? Tá denotado pela variável Qi, que é uma espécie de um x, só que em letra grega, quadrado, tá? O Qi quadrado é você, na verdade, somar todos esses desvios relativos, tá? Então, eu vou somar o desvio relativo de todas as espécies e de todas as condições de infecção, seja sadia, seja doente, tá? Então, eu vou fazer um somatório duplo. Eu vou somar em todas as linhas, somar em todas as colunas o desvio do observado com o esperado, isso aqui sendo o meu desvio relativo. Ok? Então, exemplo, vamos fazer o desvio relativo com relação a isso daqui, tá? Dessa tabela, eu já tenho as continhas da diferença do que é observado e do que é esperado. Então, eu já vou usar esses dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a minha primeira linha, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para a tabela anterior também, porque eu vou precisar do esperado, né? E eu faço a diferença. Então, vai ficar assim. Vai ficar meu Qi quadrado vai ser igual a menos 27 ao quadrado dividido por o que era esperado da primeira espécie sendo doente, que é 33, mais menos 20 ao quadrado, o que é da segunda, a diferença, o desvio da segunda espécie doente, dividido pelo aquilo que era esperado dessa segunda espécie, que é 30, né? E por aí vai. Vou somar o terceiro desvio, né, da terceira espécie, que é doente, que está dando 47 ao quadrado, dividido por aquilo que era esperado dessa espécie, que é 33. Aí eu pulo para a linha de baixo, mesma coisa, né? 27 ao quadrado dividido por 77, porque era o que era esperado da primeira espécie ser sadia, 77. Mais 20 ao quadrado dividido por 70, mais menos 47 ao quadrado dividido por 77, porque era isso que era esperado da terceira espécie ser sadia, ok? Bom, e aí a conta. Vou deixar para vocês fazerem a continha e vocês vão chegar aqui nesse valor, tá? Esse valor, ele está quantificando o desvio do conjunto inteiro, porque eu peguei dados na tabela inteira, ok? E assim, como eu tinha um problema do desvio relativo, na questão de comparação, vai aparecer aqui também no Qi quadrado. Então, como é que eu vou olhar para esse valor 146 e posso afirmar o seguinte, escuta, a relação da variável espécie para a condição da infecção é alta ou é baixa? Eu não tenho uma medida que eu consiga relacionar simplesmente calculando o Qi quadrado. Eu sei como é que funciona o desvio relativo das variáveis x e y, né? Espécie e condição de infecção. Mas eu não sei dizer se essa relação ela é alta ou baixa, ok? Para a gente tentar resolver esse problema, houve um estatístico chamado Carl Pearson. Ele propôs o seguinte cálculo, que é chamado de coeficiente de contingência. Tá? Ele propôs o seguinte, bom, já que eu não consigo eu não consigo afirmar se 146 é uma relação alta ou é uma relação baixa, eu vou tentar equacionar esse Qi quadrado de forma que ele fique preso dentro de um intervalo real de 0 a 1. Se esse coeficiente de contingência ele for próximo de 1, então eu posso dizer que a relação entre as variáveis é uma relação muito alta.
E se esse coeficiente de contingência estiver no valor próximo de zero, eu vou poder afirmar que a relação entre as variáveis é nenhuma. Ou seja, tanto faz se você está com a espécie de eucalipto 1, 2, 3. O que você sempre vai observar é a mesma quantidade de sadias e de doentes, tá? Bom, é o que não está acontecendo no nosso exemplo. A gente está vendo que está dando diferença, né? Então, esse coeficiente de contingência ele pode ser calculado através dessa equação, que é o Qi² dividido por Qi² mais N, onde N é a quantidade de observações, tá? Então, número total de observações. Então, com esse cálculo, você consegue prender o coeficiente de contingência dentro de um intervalo real de 0 a 1. Então, isso aqui é muito importante, o fato de você conseguir prender o seu coeficiente de contingência dentro do intervalo de 0 a 1, tá? Inclusive, no nosso exemplo, se vocês fizerem a conta, tá? Eu fiz a continha aqui. Então, no exemplo, o nosso coeficiente de contingência, né? Você pega lá os 146 que a gente já calculou, divide por 146,23 mais 320, e isso é igual a 0,56. Ou seja, você tem uma relação entre as variáveis espécie e a variável com relação à condição da infecção. Bom, aqui tem um pequeno problema nesse coeficiente de contingência, tá? O Pearson ele não conseguiu desenvolver mais o estudo dele dentro da estatística, tá? Inclusive, essa equação é um estudo estatístico bem aprofundado, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes de como ele chegou nessa equação. Só que é através de muito experimento e através de muita dedução matemática. Bom, então, esse coeficiente de contingência, ele tem um pequeno problema, tá? Como às vezes acontece aqui na estatística. Então, o pequeno problema é o seguinte, o problema é o seguinte, é praticamente impossível encontrar o nosso coeficiente de contingência igual a 1, mesmo para dados com relação alta. Mesmo para dados com relação alta. Então, praticamente impossível conseguir esse coeficiente igual a 1. E a gente precisa quantificar quando a relação for alta. Então, para isso, foi inventado o chamado coeficiente de contingência corrigido. Que aí sim, fica mais fácil de alcançar o 1, que é denotado por C asterisco, e ele é calculado da seguinte forma: C dividido por raiz quadrada de T menos 1 dividido por T, tá? E esse T é o mínimo entre o número de linhas e colunas da tabela, tá? Ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo, como é que ficaria dentro dessa questão das árvores, né, da condição de ser doente ou infectado, para o nosso parâmetro de coeficiente de contingência corrigido, tá? Então, o cálculo ficaria assim, ó, dentro do nosso exemplo, tá? C asterisco vai ser igual ao 0,56, que foi o nosso coeficiente anterior, dividido por T menos 1, dividido por T, né? Quem que vai ser T? Eu vou olhar para a minha tabela, né? Eu vou olhar aqui para a minha tabela, e eu vou ver quem que é o mínimo entre colunas e linhas. O mínimo é as linhas, que são 2, né? 2 linhas, enquanto as colunas são 3 colunas. Então, no lugar do T, eu vou colocar 2.
tá? Então, essa vai ser o cálculo do coeficiente corrigido. Fazendo as continhas, você vai encontrar um valor aproximadamente de 0,79. Okay? Esse coeficiente corrigido, ele continua com a mesma propriedade de estar preso entre 0 e 1. Só que você vê que agora aproximou muito mais do 1 do que o cálculo anterior. Enquanto o cálculo anterior chegou a 0,56, né? Enquanto o cálculo anterior chegou a 0,56, a gente meio que ficava em dúvida em afirmar que essa relação entre a espécie e a condição da ficção era alta. A gente meio que ficava em dúvida, porque 0,56 está muito próximo de 0,5, que é exatamente metade do intervalo de 0 a 1. A gente passa a ter uma maior confiança para afirmar que essa relação das variáveis, na verdade, é uma relação bem alta, tá? Então, relação entre x e y alta, tá? Lembrando que o x são as espécies de eucalipto e y é a condição da infecção, né? Que pode ser doente ou sadia, ok? Bom, para fechar a aula, apenas uma pequena observação. Tá? Na verdade, são duas. A primeira observação é a seguinte: uma maneira mais fácil de encontrar o esperado, tá? Então, maneira mais simples de encontrar o dado esperado, que é o E e J, tá? Uma forma mais simples é o seguinte, ó, E e J vai ser o total da linha I vezes o total da coluna J dividido pelo total geral, tá? Essa é a minha primeira observação. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou passando um macete para ficar mais fácil de vocês encontrar esse dado esperado. Então, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui na minha tabela. Então, aqui, ó, na minha tabela, se eu quisesse encontrar o dado esperado da minha primeira espécie sendo doente, né, eu podia, que é o 33 que a gente achou, tá? A gente poderia pegar uma forma mais fácil. A gente pode pegar o 96, que é o total da linha, multiplicar pelo 110, que é o total da coluna, e dividir por 320. Em essa conta, vocês irão encontrar 33, tá? Assim como a gente encontrou. Então, essa é a primeira observação, uma forma mais fácil de poder encontrar esse dado. A segunda observação é o seguinte, tá? O mesmo coeficiente de contingência de Pearson que a gente calculou aqui, né, nesse experimento, ele pode ser também calculado para variáveis quantitativas, tá? Então, o coeficiente de contingência de Pearson ele pode ser calculado para variáveis qualitativas, que a gente fez aqui no exemplo, e quantitativas, tá? Mesma coisa, mesmo raciocínio. Ok? Bom, e com isso a gente fecha a nossa aula. Até mais!